Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nesta videoaula, nós vamos entender os conceitos de comprimento do arco de uma curva, de curvatura e do raio de curvatura. Todos esses conceitos são aplicáveis principalmente na engenharia, especialmente no campo da resistência dos materiais. Muito bem, vamos começar então observando este conceito de comprimento de um arco de uma curva. Vamos fazer aqui um desenho genérico de uma curva, certo? Y igual a f de x, não importa por enquanto, é a equação da curva, mas vamos distinguir aqui, a corda desta curva, isto daqui é a corda da curva, certo? Enquanto que este pedaço vamos chamar de arco. Então, se eu quero o comprimento deste arco, observe que eu posso dividir esta curva em vários pedaços de tamanho ΔS cada um deles, certo? E pegar o resultado do comprimento deste pequeno arco, ΔS1, somar com ΔS2, vou aproveitar para colorir de vermelho. Então aqui eu teria ΔS1, depois ΔS2, ΔS3 até o último pedaço. Então o comprimento deste arco, que eu vou chamar de S, poderia ser escrito aproximadamente como a soma de I igual a 1 até N de ΔSI. Portanto, eu teria ΔS1, isto aqui nada mais é do que isto que estou falando. ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3 até ΔSN. Portanto, aquele comprimento daquele arco é o somatório daqueles pedaços. Muito bem, então este é o comprimento do arco, que é o primeiro conceito que gostaríamos de definir neste vídeo. Muito bem, o segundo conceito, então, vamos falar de curvatura. Para falar de curvatura, vamos definir um outro conceito que é o chamado ângulo de contingência da curva, no caso de uma curva qualquer. Então vamos novamente aqui esboçar uma curva qualquer, não importa novamente que essa curva seja a equação desta curva, porque por enquanto queremos apenas o conceito de ângulo de contingência. Então aqui está x, aqui está y. Então aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Então quando a tangente a esta curva passa de A para B, então, observe que ela rotaciona, ou seja, passa desta posição para esta, e para fazer essa transição ela precisa rotacionar deste ângulo alfa. Este ângulo alfa, que é a tangente que tinha em A e passou para o ponto B, é o chamado ângulo de contingência. Ângulo de contingência deste arco, do arco AB, certo? Então, é a mesma coisa que o ângulo, só para que possamos entender e gravar melhor, vamos dizer que é o ângulo de rotação da
tangente, certo? E aqui, digamos que de A para B, temos um arco e o comprimento desse arco que colocamos esta curva sobre as letras AB para indicar que não é a secante. Não é uma linha reta que une A até B, mas é um arco. Então, isto aqui é o comprimento do arco AB. Então, quando a tangente passa do ponto A para o ponto B, ela rotaciona deste ângulo alfa, e este ângulo alfa chamamos de ângulo de contingência. Pois bem, vamos definir então a curvatura média. Curvatura média do arco AB. Muito bem, a curvatura média vamos chamar de K com a letra M, para chamar de curvatura média, é a fração, é o quociente do ângulo de contingência alfa dividido pelo arco. A mesma coisa quando retificamos uma circunferência que tem um ângulo central de 360 graus, ou seja, de 2π. Quando retificamos aquela circunferência, aquele ângulo central de 370 tem um arco de 2πr. Retificamos aquele arco, assim como um arco qualquer da circunferência submetido a um ângulo central alfa tem um arco igual a alfa r. Lembram disso, né? Então eu tenho aqui só fazendo uma comparação para que possamos entender melhor. Então aqui tenho um arco de circunferência, então isso aqui, arco de circunferência. Aqui um ângulo central alfa, aqui é R porque é uma circunferência, os dois lados são iguais a R. Então o comprimento deste arco é alfa vezes R, certo? Assim como o comprimento da circunferência total, o ângulo central é 2π, então a retificação de toda a circunferência é 2πr, certo? Então este AB é o comprimento deste arco. Muito bem, mas não fazemos nada com a curvatura média. Nos interessa a curvatura e cada ponto possui uma curvatura diferente. Então agora me interessa que vários setores da curva terão curvaturas diferentes. Vamos medir então a curvatura no ponto. Este K então é o limite quando AB tende a zero de alfa sobre AB. Muito bem, vamos ver. Então esta é a curvatura no ponto. Então vamos ver como podemos expressar isto melhor. E agora vamos descer um pouco a tela para ficar mais confortável para que você possa enxergar melhor. Então aqui temos uma curva. Agora sim, vamos representá-la novamente aqui. Uma curva y igual a f de x. Então aqui eu tenho um ponto x, y. Aqui tenho um ponto de coordenadas x mais delta x.
aqui em consequência, claro, y mais ΔY. Então, aqui eu tenho uma tangente. Então, aqui é um ângulo φ. Aqui um ângulo φ. E a tangente passou para este ponto agora. Então, aqui agora tem uma outra tangente. E como x passou de x para x mais ΔX, a tangente passou de φ para φ mais ΔΦ. Logo, quanto girou a tangente? De ΔΦ. Certo? Então, a minha curvatura, né, à medida que eu vou reduzindo este arco, fazendo ele tender para zero. Então, lembre que o comprimento do arco era S, como eu estou variando φ de φ para φ mais ΔΦ, então este arco passou a ser não mais S, mas ΔS. Então, a curvatura no ponto X será igual ao limite quando ΔS, que é o comprimento do arco, tende a zero, de ΔΦ sobre ΔS. Como chamamos então quando ΔS tende a zero? Como costumamos escrever ΔS? Como ds. E se esta curvatura, este ângulo de contingência ΔS, se ele varia suavemente, ou seja, se a função φ ela é uma função contínua, então ΔΦ também vai tender a zero quando ΔS tender a zero, e isso vai virar dφ. Então, resumindo, o K em um certo ponto é dφ ds. Ótimo. Só que ainda não conseguimos quantificar dφ ds. Não é assim tão fácil, né? Mas vamos observar aqui nesta curva que o ângulo de contingência ou o ângulo da tangente φ, ou seja, φ, depende da localização x. Vamos ver isso aqui para que não paire dúvidas, né? Vamos repetir aqui, ainda que pelo menos um gráfico parecido, x, y. Então aqui tem, observe que x1 eu tenho um ângulo φ1. Eu tenho aqui x2, o coeficiente angular, ou seja, o ângulo formado pela tangente, vai ser um φ2. Um terceiro ponto aqui, x3, a tangente aqui será φ3. O ângulo formado pela tangente será φ3, portanto, φ depende de x, certo? E igualmente o arco, este arco, se a curva é mais empenada, digamos, se a curva é mais dobrada, tipo isto ou isto, né? Então eu tenho arcos maiores ou arcos menores, portanto S também depende de x. S também depende da posição x. Então podemos tratar φ e S como definidos parametricamente em relação a x. Então, observe, quando y igual a f de x estava na forma paramétrica,
quanto valia dy dx? Lembram que dy dx era dy dt sobre dx dt. Então, se φ e s estão definidos parametricamente, então, como será dφ ds? Se ambos estão definidos em função de x. Então, dφ ds é dφ dx sobre ds dx. Certo? Então, vamos ver agora então como ficam, melhor dito, dφ dx e ds dx. Então, vimos agora que K é dφ ds, que escrevemos parametricamente como dφ dx sobre ds dx. Ora, que era aquele ângulo φ? Vamos olhar de novo aqui. É o ângulo formado pela tangente e o eixo do x. Portanto, o coeficiente angular, que é a tangente de φ, é dy dx. É o valor numérico da derivada no ponto. Esse é o significado geométrico do valor numérico da derivada. Portanto, φ é o arco cuja tangente vale dy dx. Então, quanto vale dφ dx? Ora, vou derivar esta função que está na forma composta, ou seja, a derivada do arco tangente. Vamos imaginar que aqui vamos chamar dy dx de u. Portanto, u é dy dx. 1 sobre 1 mais o 2 é a derivada do arco tangente u. 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Vezes a derivada de u em relação a x, que é a derivada segunda d 2y dx2. Só que u é dy dx, portanto, dφ dx é igual a 1 sobre 1 mais dy dx elevado ao quadrado vezes d2y dx2, que vamos colocar aqui no lugar deste 1 no numerador. Então, d2y dx2. Certo? Vejamos agora quem é o meu ds dx que aparece no denominador ds dx. Então, vamos olhar um pequeno arco de curva, um pequeno arco ΔS, ΔX, ΔY, e vamos dizer que ΔS elevado ao quadrado é aproximadamente igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Daqui vamos passar que, dividindo ambos os lados dessa aqui, teorema de Pitágoras, claro. Então, por que aproximadamente? Porque uma coisa é a secante, outra coisa é a secante que chamamos de corda, e a outra é o comprimento do arco. Observamos aqui nesta figura que as duas coisas não são iguais. Portanto, ΔS ao quadrado é aproximadamente igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Vamos dividir ambos os lados por ΔX ao quadrado.
Então vai ficar ΔS ao quadrado sobre ΔX ao quadrado aproximadamente igual a 1 mais ΔY sobre ΔX elevado ao quadrado. Portanto, ΔS sobre ΔX é aproximadamente igual a raiz quadrada de 1 mais ΔY sobre ΔX elevado ao quadrado. Agora, observe que quando ΔX tende a zero, esta que era a secante vai começar a se confundir com a tangente, que vai se confundir com o próprio arco. Ou seja, a secante, a curva, vai se confundir com a tangente, que vai se confundir com o arco, quando ΔX tender a zero. E quando ΔX tender a zero, ΔS sobre ΔX será ds dx. Então, ds dx agora vai se transformar numa igualdade, porque lembre que se a tangente vai se confundir com o arco, agora o teorema de Pitágoras me serve. Então, isto é igual a raiz quadrada de 1 mais dy dx elevado ao quadrado. Então, retomando aqui esta fórmula, vamos chegar que a curvatura, então, é dφ dx, que aqui está, ou seja, então a minha curvatura K é igual a dφ dx, que é d2y dx2 sobre 1 mais dy dx ao quadrado dividido por ds dx, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre ds dx, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais dy dx elevado ao quadrado. Quando eu agrupo tudo, eu tiro que a minha curvatura é d2y dx2, derivada segunda, dividido por 1 mais dy dx ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Portanto, esta é a expressão da curvatura. Mas, mais importante que a curvatura é o raio de curvatura, que é simplesmente igual a 1 sobre a curvatura. Então, R, raio de curvatura, é igual a 1 mais dy dx elevado ao quadrado sobre d2y dx2. Então, esta é a fórmula do raio de curvatura de uma curva qualquer. Vejamos aqui um exemplo bem simples, né? Então, aqui, como exemplo,
determine o raio de curvatura da parábola y igual a x ao quadrado em um ponto de coordenadas. Letra A, coordenadas genéricas, x, y. Letra B, no ponto de coordenadas 1, 1. Vamos ver então? Então, para a nossa parábola, dy dx é igual a 2x, quanto d2y dx2 é igual a 2. Portanto, no ponto xy, r de x é um r genérico, o raio de curvatura genérico desta curva, elevado a 3 meios aqui. Então, 1 mais dy dx é 1 mais 4x ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, dividido por 2, que é o meu d2y dx2, que pode ser opcionalmente escrito isso aqui, então, como a raiz quadrada de 1 mais 4x2 elevado ao cubo, dividido por 2. E quanto vale, então, uma vez que eu tenho agora a expressão genérica r de x, quanto vale r de 1? R de 1, então, é 1 mais 4, 5, ao cubo, raiz de 125. 125, sendo 5 ao cubo, é 5 raiz de 5 sobre 2. É o raio de curvatura no ponto de coordenadas 1, 1. Certo? Observe que quanto maior o raio de curvatura, menor a curvatura. Certo? Portanto, uma curva, para que entendamos de uma vez, uma reta não possui curvatura. Portanto, isso aqui é plano, não tem curvatura. Quanto vale o raio? Infinito. Né? Qualquer outra curva terá um raio de curvatura menor do que a reta. Certo? Portanto, quanto maior o raio de curvatura, menor a curvatura. Perfeito? Então, neste vídeo era o que tínhamos para mostrar a você. Um outro vídeo que vamos publicar em seguida, vamos mostrar como aplicar isto à resistência dos materiais. Claro que não vamos resolver um problema, porque é muito precoce ainda resolver problemas da resistência dos materiais no cálculo 1, mas vamos mostrar como se faz isso.